Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Episódio para que vai mudar, atenção, o tema, porque motivos óbvios, acho que toda a gente sabe, mesmo a malta que ficou sem internet nestes últimos dias, ou sem informações, sem nada, digamos assim, soube da notícia, obviamente, do Ja Morant. Sim, também a notícia do Ja Morant, embora foi mais. Está a ser a horas antes de começar a gravar, mas a grande principal foi a troca do Trae Young. Estou aqui com o Gonçalo, o Pinto, pronto, é o costume. O Pinto estava praticamente confirmado, mas não é, Gonçalo? Mais uma falha, não é? Mais uma falta injustificada, não é? Infelizmente, nesta altura não há assiduidade, não é? Nesta malta. Opa, olá, olá a todos. Opa, repara uma coisa, sabes que isto, o novo ano começou e o patrão está com uma mentalidade diferente. Pá, isto agora não faltas justificadas. Tu não tens uma justificação, pá, eu aceito, não há problema nenhum. Mesmo que seja aquela justificação tipo, o meu cão comeu o meu trabalho de casa, eu aceito, não há problema nenhum, está tudo bem. Mas pronto, o Pini infelizmente não pôde estar aquilo, também já tinha, de certa forma, dito que podia aparecer como podia não estar presente, portanto, era aqui um bocadinho um TB, tipo to be determined, portanto, ainda podia aparecer como podia não aparecer, mas estamos aqui nós para também uma semana de basquetebol falando, uma semana calminha, obviamente com algumas notícias como tu já falaste, assim de maior destaque, digamos assim. Ahm, mas cá estamos também, cá estamos para falar mais um bocadinho de NBA. E é isso, pronto. Já. E acho que já tínhamos Vamos. desejado bom ano da semana passada. Eu estava cá a semana passada, já não me lembro. Tiveste no dia 2 quando estava Foi, não foi? Sim, sim, sim. Foi quando estava aí o Martim, também e o Pinto, salvo Já erro, estavam. sei. Foi quando foi a minha péssima Yeah. ligação de internet, que eu antes de mais peço desculpa às pessoas que Ah, tiveram a ouvir aquelas palavras não editadas. Também porque nós não editamos o ótimo, mas vais refazer. Pá, quero antes de mais pedir desculpa pelas falhas técnicas, prometo, ou melhor, prometo. Eu não consigo prometer, porque a minha internet é um bocadinho imprevisível, mas vou tentar conter-me e evitar este tipo de palavreado, ainda para mais sou o patrão, portanto só tenho a dar o exemplo, isso. mas pronto, mas epá, peço desculpa. Exato, e depois o Pinto fica chateado, a dizer que ele é que tem o rótulo de mal criado, dizer palavrões, falar mal, não sei o quê, depois é os Eu, outros, ele eu depois só, fica eu chateado. só lanço uma pergunta. Eu só lanço uma pergunta. Quem é que é o politicamente correto deste podcast? Pois Hã? é, verdade, verdade. Eu já não digo mais nada, já não digo mais nada, já não digo. Quando quem pode, pode. Quem pode, pode. É só isto que Exato. eu digo. Quem pode, pode. Muito bem, vamos falar então aqui do mercado de trocas, destas notícias mais recentes, e até a mais fresquinha de todas. Foi mesmo antes de nós começar a gravar, não é, Gonçalo? Foi a notícia do Anthony Davis. É verdade que não tem a ver de rumores, nem que foi trocado, coisa assim. Só que saiu uma notícia a dizer que Anthony Davis, mais outra lesão. Pois é, e que pode ser necessário uma cirurgia em que, pelo que até o Shams reportou, bem, parece que nem é um mês, ou seja, no dia de 5 de fevereiro, que é a trade deadline, pode lá estar de fora e pode ser de vários meses, exatamente. Ele até usou uma expressão que é o número de meses. Mas, Gonçalo, isto aqui acho que ainda vai os Mavericks avaliar melhor a situação, ou ver, lá está, outras opiniões, não é, Gonçalo, sobre esta questão do Anthony Davis, que sou lesão, é mais uma a semana não sei quantas tantas que ele já teve, ainda esta época, ainda por cima. É uma situação um bocadinho delicada, não só pela lesão em si, porque também porque já é habitual, digamos assim, infelizmente, temos o Idi sempre com algum tipo de lesão um, que o deixa sempre de fora, portanto, um determinado período de tempo, seja muito extenso ou não. Na altura, quando surgiu as imagens, inclusive foi mesmo ontem no jogo contra Utah, em que tens o Marlon a receber uma bola ali no canto, digamos assim, vai atacar o pintado, depois o Idi que tem colocar ali um bocadinho mal, não é colocar meio mal a mão, mas dar naquela pressão natural, deu depois ali o jeito, claro, depois agarrou-se logo de imediato à, à mão, provavelmente foi esse a saber, foi um dos dedos que tinha ficado fraturado, se a minha memória estiver aqui a falhar. Como tu disseste,
Os Mavericks terão também, obviamente, as imagens dos raios-x, creio que hoje, se não estou enganado, hoje ou amanhã, mas os Mavericks pretendem também obter uma segunda opinião médica relativamente à gravidade da lesão. Daí o Shams ter colocado aquela questão de ser um mês ou ser mais do que um mês, porque, face à incerteza que os Mavericks têm em relação à gravidade da lesão, preferem, obviamente, ter aqui uma segunda opinião clínica para depois poderem avaliar de facto a gravidade da lesão e depois, obviamente, e também, obviamente, a duração da mesma ausência. Não é uma coisa, não é uma situação fácil para os Mavericks, porque eles ainda têm a pique deste ano, que é deles. A partir de 2027 as coisas começam a mudar de figura, porque começam a ter aqui muitas piques que são deles, mas estão neste momento em outras equipas, no caso de Charlotte e Nova York também, se não estou enganado. Há aqui algumas equipas que têm neste momento, são uma parte muito interessada em termos do controle das suas próprias piques. Obviamente que os Mavericks, apesar de tudo, e apesar desta temporada um bocadinho mais tumultuosa, têm encontrado, obviamente, o Cooper tem encontrado também aqui um bom nível e a equipa, aos poucos, tem encontrado o seu patamar dentro do contexto possível, neste caso do plantel dos Mavericks, mas claramente é uma situação muito delicada, já para não falar que eles não é necessariamente estarem a querer trocar o AD, mas não estão necessariamente numa fase em que estão a dizer que o AD é intocável, estão numa fase em que aceitam, acho que eles neste momento, qualquer proposta que seja boa por qualquer jogador, exceto um Cooper Flag ou até o mesmo outro jogador que tenha aqui em maior destaque na equipa de Dallas, tirando esses 2, 3 jogadores, então aí, tirando isso, qualquer equipa, qualquer jogador está disponível, digamos assim, para poder ser trocado dos Mavericks para outra equipa da NBA. É pena porque o AD é sempre um jogador muito importante. É um jogador que, como todos nós sabemos, já desde o início da sua carreira, não só nos últimos anos, desde o início da sua carreira na Liga e também creio no basquetebol universitário, embora não com tanta frequência, acabou aqui também por ter aqui diversas lesões. É dos jogadores em termos de histórico de lesões desta história da NBA mais recente, é bem capaz de ser o jogador com mais lesões ou com mais toques ou com mais pequenos jeitos que tenha dado ao longo da sua carreira. Eu que até inclusive no podcast do Brian Windhorst, eles há umas semanas fizeram esse estudo que o jogador com mais lesões, digamos assim, ou com mais historial de toques, lesões, o que seja, é o LeBron James, que é normal porque são 20 anos de carreira, como é óbvio. O jogador com mais jogos na liga, tipo. Não. Exatamente. Exatamente. Mas creio que em segundo lugar estava o Anthony Davis. E tudo o que seja doenças ou lesões ou toques ou o que seja, o Anthony Davis está lá. Obviamente não é bom porque é um jogador que, quando saudável, está num nível absurdo. Só que, obviamente, que para toda esta situação é muito complicado para qualquer equipa. No caso, já foi com New Orleans, foi agora passado mais recente com Los Angeles e agora com os Mavericks a terem essa demonstração e terem essa prova de que é um jogador que é de vidro, no fim de contas, que é um jogador muito difícil de gerir do ponto de vista físico e obviamente não clínico, não, mas mais do ponto de vista físico. Mas é claramente uma pena para os Mavericks, para o Anthony Davis, para os Mavericks, para o Anthony Davis, porque acho que qualquer jogador quer jogar, não quer estar lesionado, e obviamente para os Mavericks, porque este período de ausência poderá vir aqui a afetar a possível troca do Anthony Davis. Não é algo que se fala muito, mas se fala muito no sentido de termos a equipa publicamente a dizer queremos trocá-lo, mas é daqueles jogadores que claramente poderia estar na porta de saída a nível de mercado de trocas. Portanto, temos a situação de facto a acompanhar, mas não é mais uma lesão, infelizmente, de um jogador como ele. Os Mavericks fizeram o que fizeram, já não, pronto, é o melhor.
Vou reformular. O Nico Harrison fez o que fez, os Mavericks tiveram de ir atrás porque, pronto, era ele quem mandava juntamente lá com os donos, e agora tem de aguentar este peso que tem a nível de lesão e a nível de físico, que é o caso do AD, mas é uma situação muito indesejável e vamos ver agora também com o mercado de trocas o que é que vem daqui. O que é que vem daqui? Agora o Mark Cuban vai ligar para o Pelinka e vai reverter a troca. E vai pedir o Luka Doncic Ele, outra ele vai, vez. ele vai só perguntar: olha lá, não é por nada, mas é que é assim: eu tenho a fatura e isto aqui diz que tenho um ano de garantia. Como isto ainda não fez um ano da troca, opá, não há possibilidade da gente reverter aqui a coisa. Tu ficas outra vez com o Luca e eu fico outra vez com o. Yeah, era Enfim, muito giro. Mas sim, tocaste há pouco na questão do mercado de troca, que com esta notícia, bem, e que já vamos falar, aliás, hoje o tema não era muito para falar disto, embora pudesse tocar um bocado ali no Triângulo, mas então houve esta troca e depois também a notícia da questão do Ja Morant. E vamos ter a oportunidade, lá está, tocar nesse tema que tínhamos planeado para hoje, mas sobre um bocado de troca do Anthony Davis, isto se for um grande resvés. Então, se for o cenário pior, no sentido de ficar vários meses, ou seja, e chegar ao fim, digo várias vezes, ou seja, acabou a época. Pode mesmo realmente acontecer de, se for, imagina, Gonçalo, 3 meses e meio acabou. Tipo, 3 meses e meio, final de abril, acabou. Não, mesmo só se os Dallas forem aos playoffs, isso, coisa que não acredito muito. Play-in, pá, já vimos no ano passado que, pronto, não é? Ainda é uma equipa que vai estar ali aguerrida e vai tentar, embora, não sei, com esta lesão e o Kyrie que, isso até foi aquele jornalista da ESPN, o Tico McMahon, que falou que o Kyrie a recuperação está a tardar e demasiado, e até ele meteu uma hipótese de pá, o Kyrie se calhar nem jogar esta época. Meteu uma hipótese assim um bocado remota, é verdade, mas há essa possibilidade. E com isto do Anthony Davis pode ser mesmo um empurrão final da equipa, lá está, como estavas a querer dizer, se calhar olhar para este draft, tentar a sorte outra vez deste draft e depois, porque os próximos drafts não têm a sua própria pick, e pronto, e fazer mais um passo do rebuild já a nível valor do Anthony Davis, é pá, sei que vamos falar um bocado da questão da Atlanta, não é? Mas que eles já rejeitaram, pelo que já foi reportado há umas semanas, já rejeitaram algumas abordagens dos Walks que até tinha a ver com o Triângulo, não é? E as últimas até, ao que parece, já envolvia Porzingis e Lucanar, não é? Já vamos, quando for a questão do Triângulo, já vou explicar melhor o porquê. E eles rejeitaram, que queriam compensação de draft, e o Rizaché agora, não sei, com isto, se for sonar pior, eu não sei se eles, o Mark Cuban liga para a malta do Atlanta e disse, epá, a vossa proposta e tal, se calhar e tal, podemos ter um negócio. Agora não sei, do outro lado do Atlanta, como é que vai ser o cenário, não é? Mas pronto, sim. porque Atlanta... E é curioso porque é tal questão. Ele neste momento não tem neste momento um time period, portanto não sabe mesmo quanto tempo é que vai estar de fora, como é que será o seu estado da lesão e o tempo que ele estará de fora. Segundo o Shams, se não for necessário cirurgia, teremos aqui o ID de fora durante 6 semanas, o que vai, obviamente, afastá-lo. Acho que só esta lesão já afastou qualquer possibilidade de troca agora, até dia 5 de fevereiro, que é no caso do dia da trade deadline. Não só isso, mas também qualquer interesse não vai faltar, mas acho que a nível de propostas não serão muito do agrado do Anthony Davis, muito devido a esta situação e, obviamente, também o valor de mercado dele está sempre a cair aos poucos, porque não só pelo fator das lesões, mas nenhuma equipa neste momento quer estar a pagar 58, 60 milhões a um jogador que é bom, mas nunca sabe quando é que está disponível, quando é que não está disponível. Yeah. O físico é muito complicado de gerir. É uma sessão muito delicada. Sobre a questão de Kyrie, eu acho que genuinamente não é dizer que deviam trocar o AD ou o que quer que seja, mas
ou o Kyrie, porque eu acho que o Kyrie com o Cooper Flag pode ser aqui uma boa dupla daqui para a frente, seja nos próximos 2 anos, o que quer que seja de tempo que o Kyrie tenha de restante na liga. Mas acho que Cooper Flag e Kyrie são claramente uma dupla para continuar. Sobre a AD, olha, é ver o que há, ver o que é que parece aqui de possíveis trocas. Como tu disseste e bem, falava-se, agora não tanto porque aconteceu o que aconteceu, mas falava-se na hipótese de Atlanta, o que me parece uma hipótese um bocadinho fora do normal, porque eu acho que tendo em conta o estado do plantel neste momento, depois da troca que acabaram de fazer esta semana, eles precisam ter o máximo de jogadores com um lançamento respeitável ao redor da estrela da equipa, que é agora o Jalen Johnson, e parece que ir buscando o AD ia tirar um bocadinho desse lançamento exterior que a equipa claramente necessita. Há uma hipótese de Toronto que eu estou a tentar compreender como, e por um lado percebo porque há ali o Jakob Pearl para trocar, há ali alguns jogadores que dá para trocar, dá para inverter pelo Anthony Davis, mas não sei se gosto muito do encaixe do AD numa equipa como Toronto. Há aqui equipas que se vão falando sempre, mas em termos de encaixe não é fácil. Não é fácil encontrar. E não estou a falar agora só da questão do valor do mercado, estou a falar meramente num sentido de haver uma equipa que necessita de um poste nas suas fileiras. Acho que há equipas que precisam de postos, mas agora de um poste que ganhe 58, 60 milhões, acho que aqui as hipóteses já se reduzem um bocadinho. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que isto vai ser, mas segundo o Shams, pelo menos 6 semanas se não for necessário cirurgia. Por daí, obviamente, os Mavericks também quererem uma segunda opinião, que é para tentar perceber se ainda há aqui alguma hipótese de ter algum otimismo, digamos assim, no regresso do AD. Sim, concordo. E depois não esquecer que o contrato do Anthony Davis é pesado. 35% e ao que parece ele anda já a falar com o agente para negociar contrato, a renovação, que ele pode renovar, lá está o contrato neste verão e os valores que ele pede é absurdo. Eu acho que o AD não vai ter hipótese, porque e a equipa que até souber vamos pegar numa possibilidade, pode haver o mesmo cenário de troca, a equipa que for trocar vai dizer, calma aí amigo, que esse valor acho que já é para esquecer completamente, e por isso vamos estar atentos ao que é que vai acontecer. Muito bem, agora passando para Memphis, Ja Morant, não é? Ja Morant também foi reportado pelo Shams, bem, Memphis Grizzlies finalmente abriu a porta a propostas para, lá está, para haver trocas pelo Ja Morant. O Shams também depois reportou a dizer que múltiplas equipas já estavam a perseguir o Ja Morant e que basicamente os Grizzlies o que querem é picks do draft e jovens jogadores em retorno. Embora pelo que vimos da questão do Trae Young, e já vamos falar dele, não é? Eu acho que a picks do draft, acho que para a questão ainda por cima de Ja Morant, que é outro jogador problemático, como nós sabemos, não só pelo nível de rendimento do jogo, como também o seu histórico, não é muito agradável, digamos assim, as questões todas, as suspensões e isso, e não só, também não podemos esquecer que o Ja Morant não é tão grave como o Anthony Davis, atenção, mas como tu sabes, Gonçalo, não é? Tem volta e meia também umas lesões ou problemas físicos, não é? Que falha ali alguns jogos, ou seja, o seu valor de mercado também não é assim muito famoso. Não se, eu acho muito difícil os Grizzlies tipo receber uma proposta como dos Magic a receber 4 picks primeira ronda mais uma swap. Eu acho isso muito, muito difícil, só se for tipo como proteções, não é? Desprotegidas, não acredito imenso, ainda por cima envolvendo jovens jogadores ou jovens com potencial, não é? Também acho complicado. O que eu acho que talvez pode acontecer aqui no mercado do Ja Morant é se calhar, olha como foi o Trae Young, contratos expirantes e talvez, embora isso já não tenha tanta certeza, picks do draft, mas se calhar vai ser, se for de primeira ronda, deve ter proteção.
Mas eu gostava de saber a tua opinião, Gonçalo, sobre esta questão agora do Ja Morant. Sim, mas é uma coisa, eu acho que a questão de Memphis ter querer tanto pelo Ja Morant, eu acho que não tem a ver, pelo menos da minha opinião, não tem a ver necessariamente com a questão do valor do jogador, tem mais a ver com uma questão de honra, porque eles receberam pelo Desmond Bain o KCP e um caminhão de piques e agora acham que, ok, não vamos receber as piques, mas pelo menos queremos receber peças jovens. Mas é como estás a dizer, eu acho que estamos a entrar numa fase da liga em que temos jogadores que são autênticos cones na defesa e eu acho que há equipas que estão cada vez mais preocupadas, não necessariamente em ter excelentes jogadores na defesa, mas ter pelo menos dentro de campo 5 jogadores que saibam o que estão a fazer na defesa. Um, Porque pronto, eu acho que isto é uma questão muito importante e acho que é bom sinal e é de louvar que tínhamos equipas na NBA que estejam claramente preocupadas com isso. Daí o valor de mercado do Trae Young ser o que foi e neste momento o Ja Morant querer também obviamente o Ja Morant não, mas o Memphis querer também trocar o Ja Morant. Eu acho que eles vão se assustar com as propostas que irão receber, porque ao dizerem temos as portas abertas, tudo certo, mas preparem-se porque a nível de trocas não vão ter aqui um retorno muito grande por um jogador como o Ja Morant. É um jogador com muito talento, é verdade, mas é daquele tipo de jogador, daquele tipo de bases, que se fosse há 5 10 anos, eram bases com um bom valor de mercado. Jogador, um base atlético que saiba saltar, que saiba correr de um lado para o Antes, outro, que seja. antes das cenas das suspensões, o Ja Morant, antes das cenas das suspensões, como tu sabes, Gonçalo, era falado como seria a próxima grande cara americana da liga. Não vou dizer cara, mas Exatamente. americana Sim, ia ser. Era tipo, pá, não é? E agora, sim, sim. Sim. É. não é? Mas pronto, é tal coisa. Isto é uma situação um bocadinho complicada. Já era uma questão que já se adivinhava, não tanto desde esta época, mas desde a época passada, quando eles acabaram depois por. Houve aquelas, na altura, com o despedimento do Taylor Jenkins, depois Yeah. também veio aqueles reportes que não foi necessariamente o Ja Morant a querer o Taylor Jenkins ali para fora, mas foi mais ali aquelas divergências entre o Ja Morant e os adjuntos, um deles, o Thomas Izalo, e o outro adjunto está neste momento agora na equipa técnica de Miami. Já agora, eu adorava que ele fosse para Miami, só para apanhar novamente o treinador adjunto, só para ver como é que seria aquela relação, sabes? Não, É só para ó, ver. Só para Gonçalo, ver. desculpa interromper o teu raciocínio, desculpa, mas eu gostava que ele fosse uma equipa do Oeste. Porque estás a ver aquele meme do I'm fine with the East? Aquele meme, tipo, tu estás a ver ele ser trocado por uma equipa, mano, tu prepara-te que o Twitter Era bom. vai começar o pessoal a meter essa cena do se ele for trocado por uma equipa, pode ser Miami, pode ser outra equipa qualquer. Já. Prepara-te para Sim, isso. sim. É que é certinho. A internet não perdoa, esquece. Mas era giro, era giro, era giro, era giro. Alexandre, estás bem no Oeste? Então vai para o Oeste, vai. Vai para o Oeste, mas você diz a mesma coisa. Mas, não, mas é uma situação um bocadinho complicada, também é um jogador que a nível de lançamento exterior não é um jogador que claramente seja um jogador muito perigoso, digamos assim, em termos do seu lançamento exterior. É um jogador que a nível de ataque obriga sempre as equipas a ter de moldar todo um jogo ao seu redor. E eu acho que numa liga cada vez mais diversificada e versátil, bases como estes, com uma usage muito elevada, acabam por não ter o devido papel. Olhando para o estudo de jogador que ele é, obviamente temos bases na liga como Shea, como Luca, como Steph Curry, como Jamal Murray, que, obviamente, alguns por contexto das lesões da equipa, outros pelo seu talento, são jogadores que, por exemplo, no caso de um jogador como o Luca ou como o Shea, tens uma equipa toda montada ao redor daquele jogador, mas são jogadores que conseguem fazer um bocadinho de tudo. Fazer normalmente o lançamento, botar com o cesto, ter um bom playmaking, e o John Morant dá a questão do playmaking por vezes,
mas é um jogador muito do eu, é um jogador muito de ter uma equipa a trabalhar para ele. E quando assim é, não é fácil uma equipa conseguir ter sucesso na NBA, ainda para mais, numa conferência oeste tão complicada. Mas eu acho que eles também, ao mesmo tempo, o valor que pedem pelo Ja Morant é mais por uma questão de, ok, se não conseguirmos ter uma oferta parecida com a aquela que tivemos pelo Desmond Bain, pelo menos alguma coisa parecida. Só que, por um jogador como o Ja Morant, com um contrato que suspeito que daqui por uns tempos vai ser um contrato um bocadinho pesado para o tipo de jogador e para o tipo de base que ele é. Para os problemas que ele já tem vindo a ter, como tu já mencionaste há pouco. Eu acho que Memphis vai ter de se preparar para ter aqui propostas muito por baixo. Mas vamos ver. Eu acho que em termos de encaixe, olhando aqui, por exemplo, só para a Conferência Este, novamente, Toronto acho que vai estar sempre metido em qualquer tipo de rumores ou possíveis trocas, porque é uma equipa que tem alguns jogadores que podem ser trocados e tem aqui também algumas picks de draft que podem ser interessantes. Tirando isso, obviamente a hipótese Miami está sempre tirada para cima da mesa. Eu Yeah, acho que yeah. Miami só se devia colocar num negócio, que é um negócio pelo Giannis, e esse negócio não me parece seja, essas conversas não me parece sejam agora, e por mais que o Giannis diz que não é da natureza dele estar a pedir para ser Yeah. trocado, meu amigo, todos nós sabemos aquilo que tu achas de toda a situação Uhum. e não vale a pena escondê-lo. Olhando para a conferência esta em si, Miami acho que estará sempre aqui nestas cogitações, mas acho que seria uma decisão errada. Tens aqui equipas como Chicago, porque olhando para, por exemplo, para a equipa, a forma como Memphis está neste momento a jogar, ter aqui um Kobe White em Memphis e aqui mais algum um Yeah, outro yeah. contrato expirante e uma pica Era, ou outra. era uma troca de problemas. Kobe White está ali também no mercado de trocas pela questão da renovação, não é? Ou seja, Chicago livra-se de um Mas eu problema e acho, Memphis livra-se. Estás a ver, prontos, da questão de Jamoran. sim, mas eu acho que, olhando para a forma como a equipa neste momento está a jogar, e sendo o Kobe White não necessariamente um point guard, mas ser um two guard, é um jogador capaz de ter a bola na mão, capaz também de jogar muito off-ball, é um jogador muito capaz do seu próprio lançamento, que é algo que, tirando o Jared Jackson Jr., não tens muitos jogadores em Memphis que consigam fazer isso, e terias sempre aqui pelo menos dois que dava aqui para gerir um bocadinho bem as coisas. Acho que, tendo aqui a questão do Kobe White de Chicago, acho que era uma hipótese. Fora isso, na conferência esta, não estou a ver assim mais ninguém. Olhando, por exemplo, para a conferência oeste, que eu não acredito que Memphis queira trocar o jogador para a conferência oeste, pode sempre aqui aparecer alguma proposta. Houston já se colocou de parte, como é óbvio, como seria de esperar. Um, Sacramento, mas não sei se Sacramento tem aqui alguma coisa seja de interesse para Memphis, porque acho que Memphis iria. Ou todos querem o Keegan Murray, mas o Keegan Murray já foi dito que o Keegan Murray não vai a lado nenhum, infelizmente, coitado para ele. Um, eu ia morrer imenso se ele fosse para New Orleans, porque parece uma troca que New Orleans seria muito capaz de fazer, porque são os Pelicans e os Pelicans são especialistas em fazer trocas um bocadinho pau-parvas e esperar que a coisa resulte. Mas é um jogador um bocadinho, não só em termos de valor, em termos de encaixe, mas também em termos de encaixe, é um jogador aqui um bocadinho complicado de colocar numa equipa que necessite mesmo de um base, porque cada equipa tem muitas das equipas na NBA hoje em dia têm bases que conseguem fazer um bocadinho tudo. Não é só questão de ser um point guard, conseguem fazer um pouco tudo. Conseguem jogar off the ball, conseguem iniciar jogadas, conseguem finalizar. E o John Morant é um jogador que tem capacidade, se calhar, para iniciar, mas é o iniciar muito ele, ter uma equipa a fazer os bloqueios para ele, a ajudá-lo a Exato. ele. Yeah, yeah, yeah. E isso, e não para mais, com esta forma como o Memphis estava a jogar, via-se claramente que o John Morant não estava a jogar mal, mas via-se claramente que não era o Ja Morant que nós sabemos que ele é. E acho que nesse aspecto está um pouco dito sobre
não só jogadores como ele, também como o Trae Young, também como o Lamelo, que não me parece que o Lamelo vá a lado algum, mas acho que vai começar a ser aqui uma tendência na liga, ter jogadores destes, bases destes, que comecem a não ter ou o espaço, ou o valor de mercado, ou o tipo de contrato que pretendem, porque a liga, porque as equipas não pretendem apenas uns jogadores muito uniformes. Querem ter jogadores versáteis, sabem fazer um pouco de tudo, porque estamos numa liga cada vez mais virada para nesse sentido. Uhum. Vamos ver. Uma pergunta. Diz. Orlando Magic. Epá, não acho que os Magic, aliás, pelo que eu li dos Magic, Trae Young não houve nada para a questão de Trae Young, nem para. Era. Nem Desculpa, porque eles, lá desculpa está, interromper. eles estão, não, é que a questão é que eles estão, pronto, como tu sabes, Magic, lesões e tal, Suggs, Franz Wagner, nunca vês eles com o Sim. banqueiro e o bem, não é? E eles agora não querem se mexer muito por causa dessa questão, e não só, a equipa está ali muito pertinho da Apron e não querem, pá, só se vier uma bela proposta, não é? Mas à partida não. Sim, é que eu imagino, olhando para eu, por exemplo, quando vi a questão do Trae Young, obviamente já começou a ser falado já há algum tempo, já não é de agora. Exato, yeah. Sempre era daqueles jogadores que eu era capaz de vê-lo em Orlando, que é o caso Sim, sim, do, sim, do sim, sim. Trae. O Ja Morant não tanto, porque eu acho que para jogadores com bola na mão já há dois. Um que é muito bom e o outro que é bom, mas quer vê-lo, quer ver ainda, melhor, ainda mais dele e melhor dele. Também não vou alongar muito, mas sabes quem é que eu estou a falar. Mas eu acho que nesse aspecto, em termos de encaixe e de necessidade de um base criador, que consegue criar o super lançamento, off the ball, um pouco complicado para um jogador como o treino, mas eu acho que em termos de jogadores disponíveis, era uma hipótese. Mas pronto, só queria mesmo lançar para cima da mesa essa Não, questão, não, porque não, obviamente fala-se não, não. sempre muito daquela necessidade do Orlando ter um point guard, ter um Yeah, base um yeah. bocadinho mais criador, mas também um pouco mais nesse sentido. Exato. E só para, antes de avançar para a questão do Trae Young, só, eu por acaso estava a ver só agora a notícia do Chris Haynes a dizer que os Pelicans já informaram as equipas da NBA. Zion, Trey Murphy, Albert Jones, Derek Queen e Jeremiah Fears. Esquecem lá isso. Na trade deadline, esquecem. Não aceitam nada. São introcáveis. E acho bem, atenção. Acho bem. Espera, repete-me só os nomes, por favor. Repete-me só os nomes. Zion, Trey Murphy, Albert Jones, Derrick Queen e Jeremiah Fears. Basicamente é o 5 titular atual dos Pelicans. É o 5 que está a jogar agora titular. O Fears, o Baz, Zion, Sim, Albert sim. Jones, Trey Murphy e o Derrick Queen tem sido posto titular. É o 5 que tem sido, É já, que ultimamente. eu desses nomes todos, olhando para uma equipa como os Pelicans, porque pronto, são os Pelicans e como nós sabemos aquilo está a giro. O Derrick Queen eu não o trocava, concordo plenamente. O Jeremiah Fears é claramente o e não estou a vê-lo, não ia vê-los a trocar. Um, Zion é aquela questão que eu acho que já toda a gente desistiu dele, exceto os Pelicans. Quando tocas depois na questão do Herb Jones e do Trey Murphy, eu acho que eles se colocassem, não era colocassem o Trey Murphy disponível, tipo, de forma pública, como foi o caso agora de Memphis, mas se fosse de estarem dispostos a ouvir propostas pelo Trey Murphy, eu acho que terias muitas equipas a cometer aqui meio que uma loucura para receber um jogador como ele. Uhum. Mas pronto, e sobre o Herb, pá, um excelente defesa, eu acho que seria aqui um encaixe incrível em qualquer equipa queira dar um passo à frente em termos de contendership, em termos de candidaturas a título, ou título, ou o que Uhum. seja. Mas eu acho pá, é que se fosse o Sr. Wallace e pé do género, pá, Yeah, esta época embora já eles está têm que, eles convém,
coisa, não vão dar uma pique boa aos jogos, não é? É tal cena, não é? É por isso que eles se calhar chegaram a um ponto, não, isto não coisa, e atenção, adiar para o verão, vamos dizer assim, estas decisões, tirando os rookies, acho que os rookies, obviamente Derrick Queen e Fierce, vão continuar a estar no Introcáveis, são rookies e vão fazer parte do futuro da equipa. Agora o resto, Trey Murphy, se aguentar, e o Albert Jones, ainda por cima tem contratos renovados, não são contratos expiring, ou um ano a acabar, não sei o quê. Se passar para o verão, não vão perder assim muito valor de mercado, sinceramente. O Zion, pronto, isso é. Olha, é tipo o Anthony Davis, depende se ele vai continuar a ter mais lesões, o seu mercado vai continuar aqui. Sim, mas a questão que me causa mais estranheza é: ok, tudo certo. Eles claramente fizeram uma decisão estúpida em trocar aquela pick por unprotected para os Hawks, tudo certo. Mas, man, tipo, pá, assumam o erro, assumam claramente que estão a pensar já na próxima época. Tudo tenha, era do género, tudo tenha valor, troquem já. Trey Murphy tem um valor de mercado brutal, está a fazer uma época muito boa, é claramente um jogador, não é um terceiro, um segundo melhor jogador numa equipa contender, mas é um jogador que é bastante útil para muitas equipas da NBA. Dificilmente tem estado cada vez melhor no lançamento e está com o sexto exímio. O Herb, apesar de uma época não tão boa em termos de lançamento, mas é um jogador que dificilmente acrescenta muito. Tentarem alguma coisa pelo Zion, tipo, não, pá, houve alguma espécie de contrato expiring, alguma coisa, uma pique qualquer de segunda, piques de segunda ronda, alguma coisa, porque pá, eu entendo que queiram não trocar o Jeremiah Fears e o Derrick Queen, porque são claramente duas peças nas quais queres te concentrar para o futuro. Epá, caguem nesta época, tipo, assumam o erro, mesmo que vá pique 2 ou 3 ou 4 para os Ox, que vá, pá, e concentrem-se vocês no vosso trabalho. Só que agora estão a adiar o inadiável e depois daqui a nada temos uma situação tipo Utah em que eles começam a dizer está tudo disponível e depois tens um marca onde já lá está há imenso tempo e se der um valor de mercado daqui a nada não vai ser assim um valor de mercado nada por aí além. Mas pronto, já falei demasiado sobre os Pelicans, agora só falo sobre eles para o ano, porque esta equipa não vale nada. Pronto. Exatamente. Agora, é uma equipa que infelizmente tem que ser. Isso é pouco falado, mas pronto. Enfim, e eles os Kings, não é? Que estão ali a discutir quem é que vai ser o último, não é? O último da conferência. Bem, Gonçalo, vamos tocar aqui para o Trae Young, que é a notícia, obviamente, desta semana. E eu já com o Martim falar. Aliás, eu e o Martim, na altura que estávamos a gravar, e a malta que não viu esse episódio, vejam, pronto, embora foi mais da questão do All-Star, dos estreantes, para o jogo All-Star, em que falámos de vários nomes, até dos mais impossíveis, mas pronto, vejam, mas nessa gravação desse episódio, eu tinha visto, até estava a comentar, estávamos a comentar um bocadinho com isso, e até falámos mais um bocado, porque viu a notícia aquela primeira notícia do CJ McCollum não ia jogar no jogo. Curiosamente, o jogo era os Atlanta Hawks contra os Pelicans. Curiosamente. E estávamos a comentar isso. Pronto. E ok. Pronto. Eu por acaso fiquei assim, tipo, pronto, ok, pode ser um bocado de coincidência, quem sabe, não? Embora o Mark Stein tipo, já estava tipo como ao endorse, não é? Aquele mimo do endorse com os dedos assim, não é? Quase assim. E depois, quando foi a notícia do Kispert, que foi quase em cima da hora do jogo, e eu, ui, e eu aí tipo, pronto, se não é hoje, ok, está jogo e tal, vai ser amanhã. Não, foi mesmo durante o jogo. Foi mesmo durante o jogo que aconteceu a troca. CJ McCollum e o Corey Kispert, trocados pelo Trae Young. Não há compensação de drafts, nada. Não há piques, nada. Aliás, pelo que depois saiu o report, já está no dia seguinte, não é? Nas negociações, primeiro houve, lá está a notícia de os Wizards estavam ali interessados na troca Trae Young envolvendo-se a McCollum, não é? E pronto. E depois, então, Trae Young disse o meu lugar favorito que eu quero ficar é em Washington. Pois, por causa de, tal como eu comentei com o Martim, tchim-tchim, não é? Dinheirinho, não é? O dinheirinho, claro, porque é uma equipa, os Wizards, era uma equipa que podia ter para 60 ou 70, 80 milhões de caps para isso na próxima off-season. Ou seja, não se importavam, entre aspas, de até renovar com o Trae Young. Só que depois, nas negociações,
os Wizards viraram-se para ver dos Atlanta Hawks. Epá, e que tal dar-vos uma pica para acolher esse contrato magnífico do Trae Young? Os Hawks lá rejeitaram. Atenção, os Wizards foi naquela cena, estava a comentar com o Morty, foi aquela cena de o não é certo, mas se eles caírem, pá, está tudo bem, tipo, não é? É como foi, olha, começa a troca do Derrick Queen, não é? Pela pique dos Pelicans, não é? O que aconteceu é que depois os Hawks disseram não, nós já queremos uma pique e os Wizards não queremos dar pique nenhuma, não é? Porque mais piques dos Wizards, como sabem, é muito valioso, que é uma equipa que ainda vai, apesar do treino, já vamos comentar sobre isso, acho que vai ser uma equipa que vai continuar ali nos lugares de baixo. Tão cedo, não montar ali, lá está, lugares de playoffs e play-in até. E depois, ok, chegaram ao entendimento, vai o Corey Kispert, basicamente, que os Hawks até gostaram, que depois faz com que, falei há pouco, questão do Anthony Davis, fizeram com que os Hawks pensaram, ok, Luke Kennard e Porzingis, porque o Kispert vai ocupar o lugar do Kennard, digamos assim, do tal atirador a vir do banco. Vamos, entretanto, para Dallas, falar com eles, para ver se Porzingis e Kennard fazemos já se calhar trocas logo de seguida, mas depois os Dallas, não coisa. Agora, pronto, tivemos esta notícia da lesão. Mas pronto, troca assim, dando uma opinião rápida antes de passar para ti, para me dar a tua opinião mais longa, Gonçalo. Wizards, claro que aproveitaram-se, Trae Young, e como já li por aí fora, lá está em outros podcasts isto, claro, Trae Young vai ajudar na questão de venda de bilhetes, vai ajudar na venda das camisolas, ou seja, no lado financeiro até vai ser bom para o lado dos Wizards, isso, quer queiramos ou não, o Trae Young é uma marca, entre aspas, não é um LeBron James, não é um Luka Doncic, não é um Wembanyama, isso, mas vai ajudar a encher os bolsos, não é? Aos patrões lá dos Wizards. E atenção, os Wizards não perderam grande coisa. Foi o CJ McCollum que, olha, como eu também vi a algum lado, se ele não fosse trocar na deadline, era um candidato a buyout. Era. E o Kispert, porque pronto, o Kispert ainda anda ali no banco dos Wizards, por isso não vai fazer assim tanta falta, não é? E receberam o Trae Young, já os Hawks, ao que parece, pronto, é o que é. É verdade que respeitaram a vontade do Trae Young, não é? Mas pronto, basicamente se viram isto e ok, limparam contratos e até pode ser para o Anthony Davis, mas fica a saber bastante pouco, digamos assim, não é, Gonçalo? Embora nós sabemos a situação do mercado do Trae Young, não é? Sim, isto veio um bocadinho também naquele seguimento daquilo que estávamos a falar mesmo agora sobre o John Morant. Eu acho que jogadores como John Morant e Trae Young são jogadores que na NBA atual tens de ser minimamente competente na defesa. E nem estou a falar de bom. Tens de ser minimamente na defesa, de ser pelo menos um gajo que se esforça um pouco na defesa. Acho que o treino tinha essa capacidade, percebe, de ganhar um bocadinho mais de músculo, porque o rapazinho com um bocadinho de vento ia para ali fora e ninguém o apanhava. Tinhas muitas equipas que exploravam muito e vão continuar a explorar muito qualquer post de bola em que tens o terreno como defensor, como o principal defensor da jogada, como é óbvio. Eu acho engraçado que, segundo o que li, tanto os Hawks como os Wizards tentaram obter uma pique de cada. Uma pique. Primeiro acho que foi o que eu estava a falar há pouco. Os Wizards tentaram ter uma pique, mas acho que depois, a Yeah, dada altura, os Hawks se perguntaram: olha, não nos querem dar uma pique, e que eu acho yeah, hilariante quando os gajos estão a abdicar do melhor jeito da troca e ainda querem uma pique para isso. Epá, eu adoro, adorei, foi muito bom. Aquilo como tu disseste, e bem, eu acho que em termos do ponto de vista financeiro e também desportivo, porque eu acho que os Ox não vão ser uma grande equipa agora com este pontel e agora com a adição do Trae Young. Acho que acho que parece-me que o Trae Young irá continuar em Washington por mais alguns anos. Se vai ser pelo contrato que ele pretende ou não, vamos ver. Estou um pouco curioso. É certo que a relação entre ele e o diretor da Basketball Operations do Washington já são grandes conhecidos, porque acho que o diretor da Basketball Operations já teve nos Hawks e
foi um dos principais responsáveis para o Trae Young ter chegado à Atlanta na altura do draft e era Yeah, dos jogadores que mais acreditava. foi basicamente o homem que sugeriu a troca. Porque, atenção, Exatamente, a escolha exatamente. dos Hawks nesse draft, como nós sabemos, é o Luka Doncic. E depois foi ele que tipo, olha, vamos ligar para o Mark Cuban, virou-se lá para a coisa, vamos ligar para o Mark Cuban para ver se, ok, ficamos com o... Vamos abdicar do Doncic e vamos buscar o Trae Young e buscamos uma pica em Dallas. Foi ele. Yeah, Por isso, yeah. exatamente. Portanto, ele foi claramente era daquelas pessoas que, segundo os reportes, que saíram não na troca, mas antes, quando houve aquela questão, quando se soube daquela questão do Trae Young querer ir para Washington, eu tinha lido um report no dia anterior e um tweet também acerca disso que o diretor de Basketball Operations de Washington está em Washington neste momento, ainda era das pessoas em Atlanta que ainda acreditava no projeto de Atlanta com o Trae Young como o porta-estandarte, digamos assim, da bandeira do projeto de Atlanta. E claramente, pronto, isto é claramente uma prova da confiança que ele tem no Trae Young. Eu acho ridículo, e o Pinto já tinha falado disso há 2 semanas, se não estou enganado, ou na semana passada, relativamente a toda esta vilanização do Trae Young, como se o Trae Young fosse o mal da fita de toda a situação que estava a acontecer em Atlanta, quando eu acho que até era possível coabitarem um jogador que não sabe defender com 4 jogadores que são bons a defender, como é o caso da equipa de Atlanta. Mas acho que a equipa de Atlanta, por um lado, vamos ser sinceros, trocar o Trae Young pelo CJ McCollum, por muito boa temporada que o McCollum esteja a realizar em termos de números e também em termos de exibição em si, não está muito mal, mas trocar Trae Young por CJ McCollum é trocar um papo seco por um papo seco. Aquilo que tem a mesma utilidade e vão ser comidos na defesa como se não houvesse amanhã. Porque o McCollum também, não só em termos de tamanho, não só em termos de defesa, mas também em termos de idade já não vai para novo e é daqueles jogadores que mais tempo, menos tempo, se continuarem em Atlanta, e até mesmo por uma questão de renovar, porque é contrato expirante, de Yeah. continuar em Atlanta por um contrato menor, até vejo com alguma possibilidade na próxima época teres um McCollum, por exemplo, a partir do banco, em que consegue ter um bocadinho mais de utilidade, e depois teres um Dyson Daniels e o Alexander Walker como o backcourt da equipa de Atlanta. Um, Estão aqui muitas peças ainda que estão aqui a poderem se movimentar. Também há aquela questão que não se fala muito, mas tem-se falado na possibilidade dos Ox quererem se ver livros do Trae Young e também do Zachary Rissachet, que é daqueles jogadores que ainda não teve aquele boom, digamos assim, aquela evolução que tu digas, ok, ele vai ser isto na NBA. Não consegues dizer isso do Rissachet, mas acho que todo este processo de violinização do Trae Young, para mim, está a ser um bocadinho absurdo, digamos assim. Yeah. Para Washington, eu acho que não vai ser bonito e espero que não aconteça muito, que é teres um backcourt de Bob Carrington com Trae Young, porque acho que não. Mas acho que em termos de equipa, claramente uma equipa incompleta, não necessariamente pelos jogadores que saíram, mas pelo tipo de jogadores que o treino precisa para jogar ao seu redor. Alex Sarr também está a ter uma temporada interessante. O Koulibaly, mesmo com as lesões, está a jogar bem. Há o Keyshawn George, obviamente, como já falei, há o Bob Carrington, há Trey Johnson, que eu acho que tanto o Keyshawn como o Trey Johnson são jogadores que acho que irão beneficiar muito com a entrada do Trae Young nesta equipa, porque toda a gravidade no ataque que o Trae Young vai ter nesta equipa vai permitir a jogadores como Trey Johnson e como Keyshawn George poder crescer um bocadinho mais em termos ofensivos. E obviamente o Trey Johnson já é um bucket, ponto. Mas o Keyshawn irá beneficiar seguramente e muito disso. Quero tentar perceber o papel que o Alex Sarr vai ter neste 5 Yeah. inicial com o Trae Young.
porque não o vejo necessariamente como um 5, mas também acho que faltam ali coisas para ele ser um 4. Portanto, estou com alguma curiosidade para saber o que é que vai sair daqui. Mas pronto, eu acho que os Ox, e já tinha comentado isso no grupo no outro dia, quando se deu a troca. Eu acho que daqui por 2, 3 anos vamos estar outra vez a olhar para os Ox, a não saírem desta média, digamos assim, desta equipa que é mediana. Mediocridade. Exato. Eu não queria, pronto, eu não queria ser tão agressivo, mas pronto, era isso que eu queria dizer. Mas acho que vamos estar a falar disso, porque acho que esta aqui é uma equipa boa, atenção, entendo o projeto. Não sei se o treinador é a pessoa certa para o projeto, mas isso é uma opinião que já temos vindo a ter aqui neste podcast já há algum tempo para cá. Entendo que queiram apostar no Jalen Johnson como uma estrela da equipa, mas que eu saiba, na NBA é preciso defender, mas também ao mesmo tempo acho que é preciso atacar. E acho que há aqui depois jogadores no ataque que não sei se conseguem ter o papel que se espera que tenham, não havendo Trae Young. E não havendo um jogador com um centro de gravidade tão elevado como um Trae Young acaba por ter. Porque o Jalen Johnson tem uma boa temporada, mas estou curioso para tentar perceber como é que vai ser o Jalen Johnson no tempo inteiro como primeira opção de uma equipa como os Hawks. Há aqui o Okongo que está a fazer uma boa temporada, mas parece-me que é um jogador melhor para vir a partir do banco do que a começar de início. Há o Risa Checo, ainda estou a tentar perceber o que é que ele é, o que é que ele vai ser na liga. Alexander Walker é uma máquina. Dyson Daniels é um jogador muito bom, mas também estou com algumas dúvidas em relação ao seu lançamento. Novamente, entendo a troca, entendo o porquê de terem feito. Acho que estarem a usar o Trian como um scapegoat é uma opção. Para mim é uma má opção, mas é uma opção. Mas tenho muitas dúvidas se isto é não só a decisão correta para os Hawks, mas se isto é o futuro da Atlanta, que é estar a trocar um jogador como o Triangle e depois daqui por 2, 3 anos estarem de volta a estaca zero, tentar perceber o que é que têm de fazer para melhorar enquanto equipa. E atenção, isto do Trae Young, claro que não ajuda o tal recorde, ele só ter ganho 2 em 8, não é? É qualquer assim o recorde dele com a equipa esta época. Claro que não ajuda nas estatísticas deste ano, a questão do lançamento, lá está a eficácia, a questão de, na defesa, embora a defesa é defesa, não adianta, e depois na questão dos ressaltos também, que também já sabemos que é um jogador débil. Lá está, como sabes, concordo, nós nisto estamos em acordo, digamos assim, que nós percebemos a razão, porque foi claramente a nível contratual, porque é verdade que o jogador pode dizer, não chegou nenhuma proposta, mas sim, mas se o agente já antes da off-season veio falar e tocar naquele contrato de renovação dos 4 anos que ia ganhar quase 60 milhões, os Hawks, claro, e nós, Gonçalo, nós percebemos que agora as equipas estão todas ali um contravão nas renovações. Não adianta, com as aprons, com isto, as equipas não podem estar dispostas a dar, neste caso do Traian, ganhar 31, 32% do cap, que ia ganhar mais, por exemplo, com o Haliburton, com o Cade, com o Anthony Edwards, não dá. E até acho que ia ganhar mais com o Doncic também, porque lá está, o Doncic foi trocado e pronto, lá está, levou aquele corte. Tal como o Traian, que agora se for para os Wizards já não vai receber, tipo, imagina, se renovarem agora, porque os Wizards podem renovar agora, não podem renovar os tais 4 anos, por aquele valor tinha que ser mais baixo e só tinha que ter que ser 3 anos, ou seja, o valor médio anual acho que era 50, já não me lembro os números exatos, mas era para aí, não me lembro, é 50 e poucos, antes eu podia receber quase 60 milhões, agora é 50 e poucos e é só por 3 anos, não é? E vamos ver a questão dos Wizards, pelo que atenção, isto estou a ver rumores, não é nada de reportes oficiais e essas coisas todas. Parece que os Wizards querem ver e testar o Trae, não é? Em campo e ver, porque também há a possibilidade dos Wizards chegar a um ponto, Trae ativa a opção de compra e depois para o ano vemos. E para o ano tem direito ao contrato, não é? Pode haver essa jogada porque, por exemplo, as renovações do Alexar e do Queixão T. Jordan, não sei o quê, dessa malta não vai entrar tão cedo, porque são jogadores de segundo ano, por isso
não vou, caso haja renovações, não vai ser para o ano nem para o outro ano seguinte, é só daqui, lá está, a 3 anos que entram essas renovações, que vão ser gordinhas, obviamente, né? Por cima o salto que estão a ter, lá está o Trey Johnson, que por cima é o primeiro ano de contrato, por isso eu acho que há esse cenário, quando eu li isso eu, ok, percebi essa lógica, que é o triângulo, ok, vais ganhar na mesma os tais 40 e tal, quase 50 milhões, e depois vê-se. Porque, atenção, esta época, muita gente tem de falar, os Wizards que não têm a sua pique, porque está protegido, não sei o que, tal. Eu acho que o Triângulo não vai jogar assim muito tempo. Aliás, o Triângulo, esta época, como eu disse, teve um recorde de 2 em 8, só jogou 10 jogos, Triângulo, porque teve muitos problemas físicos, principalmente uma lesão, a última acho que foi no joelho, que os Hawks andam ali com muita precaução e os Wizards então vão andar com muita precaução. Não estou a dizer que vai ser tipo Brandon Ingram, como tu sabes, Gonçalo, que ele não estreou-se, ou seja, ele foi trocado na deadline, depois não se estreou nos Raptors. Eu acho que não vai ser esse caso, ele vai jogar, mas não vai jogar assim muitos jogos e vai ver testes, obviamente. Ou seja, e eu percebo perfeitamente, os Wizards estão para isso, estão para testar. Agora, sobre os Wizards na questão do jogo, eu tenho ali algumas dúvidas. Muita gente fala, não sei o que, pick and roll do Sar com o Trae Young e lá está o bloqueio. O Alex Sar não é muito jogador do um roller, um lob thread, não é muito não é esse tipo de poste, não é um, lá está, não é um Capela, por exemplo, pegar nos postes que o Trae Young que esteve com ele. Não é por exemplo, um John Collins, mesmo jogar na 4, não é um John Collins, tipo aquele atleticismo de rasgar, isto estou a dizer na questão do cenário jogar a 4. Ou seja, mas pronto, posso estar enganado. O Trey Johnson, que é verdade, concordo contigo, é um bucket guy, embora os Wizards, eles tentaram com o Bub e o Trey Johnson a ter mais bola na mão, apesar de estar os CJ McCollum e Middleton, que também são jogadores ball handlers e também playmakers, no certo sentido de, ok, iniciar jogadas e construção. Vi os juízes a fazer isso, agora com o Trae Young já não vão ter que fazer isso, porque o Trae Young tem um jogo assim um bocado egocêntrico. O Queixão T. Jorge também pode libertar, embora eu estava a gostar muito do jogo do Queixão T. Jorge, de construção, de iniciar o ataque, estava a gostar, estava a ver uma evolução engraçada. Mas pronto, vamos ver. Eu não estou assim tão, o que eu quero dizer é que não estou assim tão otimista do Trae Young nesse sistema dos Wizards, que, atenção, pode haver um upgrade no ataque, que acredito que vai haver. Agora, meus amigos, na defesa, os Wizards é o Alex Sar a safar aquilo tudo. É isso que eu tenho para dizer. Não é o Bob Carrington, nem o Trey Johnson. O King Johnson George, sim, até é coisa, mas depois é muito. Tu sabes, Gonçalo, aqueles ataques que é muito rápidos e depois trocas e não sei o quê, apanha lá está um Bub ou um Trae Young, que agora está lá e não sei o quê, e na altura, por exemplo, era um CJ McCollum e um Middleton que não tinha pernas, depois coitado do Alex Sar, tinha que apanhar com tudo, e o Alex Sar eu acho que ainda ele é líder de bloqueios, de blocos. Alex Sar, exato. Acho que ele era. Era o UF e agora acho que é ele. De média de blocos. É ele, é. Alex Sar é líder de média de blocos da liga. Sim, na NBA temos um francês que é líder de média de blocos, mas não é Vitor Wembanyama, é o Alex Sar. 2.3. Não é o Embanyama e não é o Rudy Gobert. Exato, e Rodrigo Verde, exatamente. Embora o Rodrigo Verde, acho que ele nunca ganhou lá está, um campeão de blocos ou coisa assim. Já ganhou já. Peço desculpa, Rodrigo Verde. Já ganhaste aí um aninho disso. Já ganhaste um aninho disso. Desculpa lá. Não, porque pronto, não dá estar uma pessoa já não se corre isso. Já do lado dos Hawks, pá, não tem assim muito a acrescentar ao que tu disseste. Ou eles fazem realmente o move, embora Anthony Davis com esta questão da lesão, isto fosse gravado ontem, eu até vinha com aquele discurso, pronto, agora vão atacar o Anthony Davis, e atenção, se for Porzingis e Luke Kennard sem dar grande coisa, ou se for a dar, pique segunda ronda, até é um belo upgrade. Atenção, mesmo agora, é um belo upgrade, só que Anthony Davis, com este cenário, ok, pode ser um mês e meio, pode, mas pode ser vários, não é? E não sabemos, mesmo se for o cenário mais otimista, pode chegar em final de fevereiro e depois lesionar-se outra vez e ficar de fora o mês de março todo. É sempre assim, o Anthony Davis é sempre uma coisa. Mas sim, se formos a ver, Porzingis e o Luke Kennard, e dás picos segunda ronda, vamos imaginar, claro que é um belo upgrade para a Atlanta. Só que é tal cena, vais dizer assim, é uma equipa de respeito no Oeste, não, ainda não os meto, sinceramente, porque pronto, dá para ver na classificação deles atualmente, e também não é com Anthony Davis assim sempre questionável e um CJ McCollum que ali no coisa, pronto, é uma equipa engraçada, pode ir aos playoffs, até pode ir ao play-in, bons playoffs, mas depois apanhar, como sabes, Gonçalo, uns Knicks
Não vejo, estás a ver? Tipo, tu dá uns Knicks ou tem uns Pistons, não é? Que estão crescendo. Pá, não vejo eles. Antes estava mais otimista no início da época, como tu sabes, nós a fazer até as previsões, essas coisas todas. Mas agora com a equipa a jogar, que atenção, não é má, mas. E agora tocando finalmente do Quinn Snyder, eu percebo as tuas críticas, atenção, porque realmente o Quinn Snyder não conseguiu encaixar triângulo nesta equipa. Não conseguiu. O Trae Young em jogos que lá está nas tais 8 derrotas, não sei o quê, notava-se que era um peixe fora d'água porque a equipa não estava a jogar assim no estilo do Trae Young e claro, o Trae Young ficava ali perdido, não é? Porque a equipa tem um estilo de jogo muito diferente para as qualidades do Trae Young ou para as coisas do Trae Young, não é? Pá, e eu Sim. acho que o treinador devia ter feito melhor o seu trabalho de ajustar a equipa porque as peças estão lá, atenção, as peças lá está, uns segundos ball handlers, malta defensora, malta do banco que é atirador, um poste suplente, um poste que dá espaçamento como o Porzingis, pronto, infelizmente também continua a dar, tem dado problemas a nível físico, mas tem o Onyeka também, ou seja, tinha ali peças para coisa, e chega ao fim o Quinn Snyder está a adotar um estilo que não é do Trae pronto, mas pronto, aliás, até faz lembrar muito o ataque do Jazz, não é? Que é bola a circular com muitos, não sei o quê, só que não para o Triângulo jogar ao futebol, nós já sabemos que não dá. Isso deu, por exemplo, com Donovan Mitchell e companhia, e Mike Conley, quando estava no Jazz, mas com o Triângulo não dá. E vamos ver, o Triângulo que vai ter a camisola 3, porque a 11 foi retirada dos Wizards, estava retirada, era quem? O Wise, não é? Elvin Eyes, não é? Qualquer coisa assim, acho que era o Elvin Eyes. Acho que sim, É, acho que qualquer. sim, acho que sim. Até Acho que foi sim. o Marcos que nos disse isso e vamos ver como é que vai ser. E não acredito que vai jogar já, porque ele tem, como eu disse há pouco, teve a lesão do joelho, não tem jogado e por isso os Wizards vão dar com precaução. Já do outro lado dos jogos vamos estar com curiosidade para ver como é que vai ser isso aí. Muito bem, Gonçalo, já estamos aqui com uma horinha, mas antes de fechar, vamos passar um bocadinho para a atualidade, um pequeno review desta semana. Eu tenho aqui umas notas rápidas, apontamentos assim, a dar deste ano, até não diria esta semana, até diria do ano, destes 9 dias. Estamos a gravar dia 9, destes meus 9 dias. Começando no Oeste, no Oeste, só queria destacar Timberwolves, do que eu tenho visto, pá, estou a gostar, a máquina está-se a afinar, tal como estavas a falar, não sei o quê, ou seja, desde aquele jogo que o Chris finge nervoso, não é? Contra os Jards no jogo com a Standard, não, mas agora fora de brincadeiras, a máquina está realmente a se afinar, embora as questões, já vimos, bater muitas vezes aqui da questão do base, que acho que continua a ser necessário, embora ontem a divisão tenha dado conta E, do recado, diz. e uma questão muito importante e que foi comentada ontem no nosso grupo de madrugada, mas eu depois também tive a oportunidade depois de apanhar a conversa Sim, toda. porque há malta que comenta aí É às 2 ou 3 da manhã, mas pronto, opá, que não estão a ver consigo. jogos e estão ali Atenção, entretidos, fazem bem, e é fazem bem. claro, que é a questão da dependência enorme que esta equipa tem de Rudy Gobert. Não Yeah. necessariamente, eu não estou a falar só na questão da defesa, é também na questão do ataque. E já se pensa também ver muito essa dependência do Rudy Gobert. Uh, vemos depois lineups quando o Rudy Gobert sai de campo. A equipa está a ganhar para ir por 8. O Rudy Gobert sai, quando o Rudy Gobert volta a entrar, estão para ir a perder por 10. Como também aconteceu o contrário, a equipa teve a altura a perder por 8 pontos ou por 12 pontos ou o que era. O Rudy Gobert entrou, eles fizeram ali um Uhum. swing de 20 pontos e ficaram a ganhar e acabaram por vencer a partida. É daquelas equipas que, como também já temos vindo a dizer, é daquelas equipas que quando as coisas realmente estão bem encaixadas, estão bem afinadas, são uma Yeah. equipa muito interessante de ver jogar. O problema é que, pronto, dependem muito disto e às vezes nem todos os jogadores estão lá, estão a 100%, estão claramente presentes no jogo. E epá, é uma equipa que depende muito do Rudy Gobert. E falando na questão do Queen Snyder, foi também uma questão que foi levantada nessa conversa no grupo, que há aquele receio, digamos assim, de quando o Rudy Gobert sair de Minnesota, teres o Chris Finch tornar-se uma espécie de Queen Snyder, que é tu só foste bom porque tinhas aí o outro rapazinho francês aí como poste Uhum. da tua equipa. Yeah. Um,
Mas pronto, essas que também tinha a dizer sobre os Wolves, continua. Exato. Não, só queria dizer que o Rudy Gobert, neste ano, nestes jogos deste ano, plus minus 18. Yeah. E já agora, shout out ao Jenna McDaniels, está realmente a dar um pequeno salto ali ofensivamente, que bem precisava. Não, o problema é esse gajo é tipo aqueles jogadores que tu vês ali no futebol às vezes que faz 1 ou 2 bons jogos e depois a malta diz: epá, grande jogador, pá, teve mesmo Eu muito sei, bem, partiu a louça yeah. toda. Próximos 5, 6 jogos não faz ponta de corno e depois tipo, pronto, e depois desaparece, depois volta a aparecer. É daqueles gajos que, pá, enfim. Não, a questão é que ele tem estado mais regular. Atenção, sabes que eu sou enorme fã do Jaden McDaniels e também já foi crítico. Atenção, dele desaparecer a nível ofensivo e ficar muito ali no cantinho, paradinho. Agora não, tem estado mais ativo a fazer os cortes, lá está para o Duncan Spot e essas coisas todas. Por isso, yeah. E depois, para acabar no Oeste, os Blazers. Também invictos este ano. 4 jogos, 4 wins. Ainda não há Jrue Holiday, mas Danny Advija e o Shaden Sharp também epá, estão numa forma incrível, e o resto da equipa também, atenção, merece uma menção nesse sentido, mas o Dani Advija e o Gonçalo não, o Martim, fizemos o episódio lá está na quarta-feira à noite e metemos o Dani Advija como possível All-Star e, pá, e cada vez que isto, cada mais estes jogos estão a passar e mais o Dani Advija neste nível, pá, eu tenho quase a certeza, já na altura no episódio disse que estava quase lock, ou seja, estava quase na tal cena da equipa do, embora também tenha potencial na equipa do Oeste, mas na questão de estrangeiros, epá, o Advija vai estar certamente naquele lote de 8. Epá, está num nível tremendo, e os Blazers com ele assim ganham. É verdade que está ali ausências, como eu disse, Jeremy Grant também acho que está de fora, o Jrue Holiday, e por isso, pá, e atenção, os Blazers precisavam destas vitórias, porque senão tem ali Dallas, Memphis, que é verdade que não estão assim num bom momento assim mais regular, mas não é? Eles não combinam estar sempre a perder jogos, senão estavam ali sempre ali no limite e pronto. Os Blazers continuam na zona de play. Atenção, que eu acho que vão acabar por estar ali na zona do play e talvez até no lugar, lá está, atrás dos Warriors e dos Suns que continuam, pá, 22 de 15, é tipo, man, maravilha, Eu só, tipo, eu só espero, para efeitos de eu poder encher a barriga, eu só espero que os Portland acabem onde acabarem, mas pelo menos os Lakers tenham pelo menos mais uma vitória do que Portland, pá, porque eu tenho um almoço para receber, estou à espera só que isso aconteça. Neste momento a diferença de vitórias entre Lakers e Portland é 5, portanto, pá, continua assim, porque eu quero é ganhar um almoço, que é para ver se vou ao norte novamente ou se me vem pagar o almoço a Lisboa, não sei. ele vem ao Jamor, pá, ele disse que vai ao Ou, Jamor, ele diz que vai ao Jamor, aí... opá, se for no Jamor, tem de ser uma almoçarada como deve ser, que eu não aceito menos. É, Ainda mais no porco Jamor. no espeto aí. Olha, queres dizer alguma coisa lá do Oeste que eu já ia passar para lá do Este? Não, no Oeste, portanto, tu já falaste, tu tocaste também em Phoenix, também tenho gostado da minha equipa que opá, é tal coisa, cada jogador sabe a sua função. O Colin Gillespie está a ter uma temporada muito boa. E devia O ser mais Dylan falado para o Brooks Most Improved. Desculpa interromper, devia ser mais falado para o Most também, Improved, sinceramente. Porque realmente tem sem sido das dúvida. maiores surpresas. Pá. Yeah. Tens o Dylan Brooks que, pronto, de vez em quando é o Michael Jordan, mas depois aquilo passa um bocadinho. O Devin Booker está a fazer uma boa temporada. O Mark Williams também está aqui a ter uma temporada interessante para aquilo que aquilo são as suas capacidades. Pronto, a equipa, processos bem definidos, joga um basquetebol muito. Não é um ataque, um basquetebol muito complicado, digamos assim, muito complexo. Bom trabalho de Jordan Ott, que ele não é candidato a contender do ano, nem pouco mais ou menos. Vamos lá ter um bocadinho de calma. Mas, Phoenix era isso. Pá, e obviamente também Golden State, últimos 10 jogos, 7 vitórias, 3 derrotas. Tiveram uma vitória muito importante frente a Milwaukee. Continuam com muitas dificuldades no ataque, como já é sabido, mas estão bem. Estão neste momento aqui em oitavo lugar.
estão aqui confortáveis no 8º lugar, porque estão aqui a 2 jogos e meio de Phoenix, estão com 2 jogos de distância, de vantagem, assim é que é, para Portland, mas estão ali, estão bem, estão ali no seu cantinho, ali no seu lugar. Duvido que tenhamos aqui alguma equipa a ameaçá-los nesse Sim. sentido. Portanto, Conferência Oeste é isso. Yeah, embora eu acho que a expectativa deles, se calhar, era lá está, estar mais perto ali do sexto, não é? Lugar pelo playoffs, mas a diferença já é um bocado grande e para os Rockets quebra com assim um bocado. Estão tipo meus Magic, não é? Ganham um jogo, perdem um outro, estão um bocado assim nesse registro e pronto, não é? É o que é. E já agora, já ia me esquecer, Denver Nuggets, pá, estão-se a safar. Mesmo sem aquela malta toda, lá está, malta. É o Jokic e o Cameron Johnson, que entretanto já regressou o Chris Brown e o Aaron Gordon, e o Jamal Murray, olha, falando em malta lock, esse também está a continuar assim e aproveitar a ausência do Jokic, também acho que também já está a ficar praticamente lock, digamos assim, e com isso acho que já temos os 8 estrangeiros, não é? Que é aquele quinteto, Sengun, Jamal Murray e o Daniel Advidja. É o que eu acho, sinceramente. Mas pronto. Passando para o Oeste, notas rápidas. Pistons continuando a liderar e até houve uma fase, não sei se te lembras, Gonçalo, que até a diferença com os Knicks estava a ficar reduzida, mas atualmente lá está os Pistons, últimos 5 jogos, 4 vitórias. Claramente destaque para o Cade, não é? E o Jalen Duran, que tem estado fora, atenção, e quem tem assumido o destaque é o Isaiah Stewart, que, meu Deus, não é? tem estado bem, tem estado muito bem. Afinal, não é só por ela ser pós-suplente e apanha as segundas linhas, não é essa, lá está, não é isso, lá está. Claramente está a dar conta do recado. Aliás, tu viste o jogo que eles deram uma coça aos Knicks, meu? É que eles deram uma coça. Jesus. Nesse jogo, duas coisas a dizer. Em primeiro lugar, os Pistons não gostam nada dos Knicks. Em Yeah. segundo lugar, esta equipa dos Knicks, quando apanha um bocadinho de fisicalidade, é uma equipa que é ali, pronto. E mesmo para os jogadores que têm, atenção, mesmo para os jogadores que têm, é uma equipa que, pronto, quando apanha ali um bocadinho mais de fisicalidade, tem um bocadinho mais de dificuldades. Não fisicalidade só no sentido dos encontrões ou o que quer que seja, mas pronto, uma equipa que seja um bocadinho mais física nas ações defensivas e também nas ações ofensivas, porque os Pistons foram muito físicos contra muitos jogadores dos Knicks, nomeadamente o Jalen Brunson teve um jogo para esquecer, mas claramente essas duas demonstrações é que os Pistons ficaram com um pó aos Knicks, especialmente dos últimos playoffs do ano da época passada. E claramente também era um jogo importante para os Pistons demonstrarem que não são uma equipa uma equipa de temporada regular, digamos assim, não estão só ali porque é temporada regular. Dizem que estão ali, que é mesmo claramente digamos assim, uma equipa a ter em consideração na Tu, Conferência tu, Oeste. tu viste esta semana o Dennis Jenkins? Ele num jogo contra os Cavs estava tipo Stephen Curry marcado tudo, triplos, 7-10 em lançamentos em que 6 em 7 em triplos. Neste último jogo contra Chicago fez 1 em 8, muito mal, 0 em 3 em triplos, não foi além em lance livre, mas fez 15 assistências e um turnover. Ele é um bom base. Ele é um bom base. E eu sinto que foi jogador de segunda Contrato ronda. two-way. Foi jogador... Contrato Exatamente, two-way. exatamente. Ele foi contrato de segunda ronda. Foi de segunda ronda, não foi? Se não estou enganado. Já não recordo. Eu sei que ele é contrato way e já se fala que ele é muito provável que coisa. Não, ele nem foi draftado. Foi daqueles casos tipo undrafted que está com contratos two way. Tipo o Ok, Austin Reeves, ok. por exemplo. Austin Reeves é Sim. undrafted. Mas ele já se fala, como eu disse, na questão de e merece, atenção, merece. Daqueles casos que merece receberem um contrato standard. Passando os Celtics, que apesar de perderem este jogo contra os Nuggets, mas não vi, lá está, contra os Nuggets que pronto, tem safado, eu não vi o jogo, vou ser sincero. Estão perto ali do segundo lugar, porque nos outros jogos ganharam. A economia esteve em destaque, lá está, embora nesta derrota teve muito destaque por ter sido o primeiro jogador, atenção, registado
de 10 ressaltos defensivos e 10 ressaltos ofensivos em menos de 25 minutos ou em 25 minutos, mas atenção, é registado, porque pá, eu desconfio que o Will Chamberlain deve ter feito isto, porque houve jogos de 50 e tal ressaltos, pronto, embora na altura só registava-se uns ressaltos como tudo, mas desconfio que o Chamberlain também deve ter feito isto, mas pronto, só desconfiar nesses jogos malucos de 50 e tal, quase 60 ressaltos. Mas Celtics, pá, Jalen Brown, não é? Está em alta, e neste ano fez aquele jogo de 50 pontos que o Nuno ficou todo maluco, não é? no coisa. Derrick White, pá, continua espetacular. O Derrick White, belíssimo jogador. Do Derrick White, e o Martim queria colocá-lo na questão do All-Star, e eu percebo que, pronto, embora eu acho que não vai acabar por dar, mas é um jogador realmente, pá, um bocado underrated ainda. Eu acho que nem é, mesmo com estas ausências todas, podia haver mais, acho que podia haver mais amor ao Derrick White, e depois tem aquela malta que o João Mazzola gosta de apostar, naquela malta que gosta de defender, e isso, e os Celtics vão ganhar nos jogos, pronto, com Jalen Brown, Derrick White, Preacher também, a carregar no ataque, Samosa com os triplos, e depois do outro lado a defesa está lá presente também, incluindo um dos principais até elementos, pá, é o Nemias, que tem estado em destaque, e por isso que eu meti aqui nas minhas notas aqui, deste início de ano, vamos dizer, ou de boas entradas, vamos dizer assim. E por fim, para acabar, os Raptors, que também só tem vitórias, e pá, o Scottie Barnes está realmente num belo... Eu até tive em discussão com o Martim sobre quem é que ia ser o All-Star dos Raptors, se era o Scottie Barnes, embora estava inclinado, mas eu falei do Brandon Ingram, embora nessa altura não tinha visto assim na quarta-feira assim muita coisa. Por acaso, entre ontem e hoje vi mais alguma coisinha dos Raptors, e realmente Scottie Barnes está muito defensivamente impecável, e no lado do ataque também está a aparecer mais, embora o Brandon Ingram muitas vezes tem que pegar na bola e assumir mais, lá está, assumir nas alturas mais decisivas e tal, mas o Scott é o melhor jogador dos Raptors, e os Raptors por agora, pá, estão a ter assim um recorde bastante interessante, não é? Estão nos lugares de playoffs diretos, estão ali um bocado na embrulhada, não é? Ali os Sixers estão ali à beira também, isso tudo, mas os Raptors estão a fazer o seu caminho e estão a ir para os playoffs. Claro que não há grande expectativa para eles, mesmo se forem aos playoffs, mas pá, estão a fazendo. É a época acima da expectativa que era, lá está a zona do play. E por fim, para terminar, Bulls, não é? Mas isto é entrada de pé esquerdo. Os Bulls só derrotas neste ano. Os Oh, Bulls só derrotas neste Cida, ano, calma. 2026. Calma, porque é assim, o objetivo deles é 41 vitórias. Eles neste momento estão 17-20, não estão muito longe. Deixa ser, está bom, eles estão bem. Yeah, Eles yeah. estão a cumprir com aquilo que é para ser uma equipa mediana mesmo, tipo, epá, nem é boa, nem é carne, nem é peixe, é tipo, pá, está ali no meio, uma coisa horrível. Pronto. É Tipo, o décimo lugar, pá. É o tá. décimo lugar ali seguro. Não está bem seguro com os Bucks, pronto, ali com os Giannis e tal, mas é um décimo lugar, pá. É o típico Bulls. Aliás, tu viste o meme na net, acho que mandei-vos para vocês, aquele meme das três equipas que, tipo, pelo terceiro ano consecutivo podemos vê-los outra vez no play, que é os Hawks, os Miami Heat e os Chicago Bulls. Por isso, está tudo bem. Um ano passa e está Yeah. tudo na mesma. Não é, Gonçalo? Opa, eu assim, não, eu é só mesmo também para tocar também um bocadinho em Cleveland e em Filadélfia, que Ah, também Philly força, força. está ali num bom momento, está ali a jogar bem. O Embiid também teve um belo jogo para iniciar o ano, de início de Yep. ano. O jogo contra Memphis, se não estou enganado, foi a prolongamento. Também temos o Max e o Batchcam tiveram num nível muito bom. Gosto muito da equipa de Filadélfia, acho que esta equipa pode ser aqui uma pedrinha no sapato para qualquer equipa que os apanhe nos playoffs. E Cleveland, que últimos 10 jogos 6-4, olhando para o registro de início da temporada, estão neste momento com 2-2. Uma equipa que aos poucos está a encontrar a sua identidade, também uma equipa que não é uma má equipa, é simplesmente uma equipa que tem tido aqui algumas dificuldades, alguns problemas no início da época. Estão agora a tentar também aqui recuperar o tempo perdido, digamos assim. Mas é isso, não, um pouco mais a acrescentar. Acho que podemos ir embora, já está bom por Exato, hoje. está a ficar, está bom, pá. Foi só aqui um bocadinho, que até demorou mais um bocado, tipo, mais de um quarto de hora, mas pronto, para dar um bocado de atualidade do que está a acontecer atualmente aí na NBA. E então vamos fechar aqui o episódio. Antes de fechar,
lá está a publicidade do costume. Subscreve aqui no canal Pausa Técnica, deixa o like, ajuda o algoritmo. Sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. E se preferirem ouvindo só, também a linda voz do Gonçalo mandar a net dele para um certo sítio. Estamos no Spotify e na Apple Podcast e deixam lá as 5 estrelas, né, que também ajuda nas recomendações e do algoritmo. Muito bem, voltamos para a semana. A partir para a semana podemos ter, lá está, o episódio habitual da NBA, ou até pode ser 2, como esta semana, pode acontecer isso, em caso de agenda, digamos, da malta, mas à partida pode haver um episódio de liga, não é bem Liga Betclic Feminino, mas Basquetebol Feminino Nacional, porque há a Taça Federação, ou a Taça da Liga, digamos assim, do basquetebol feminino, em que teremos então Benfica, Quinta dos Lombos, Sporting e Imortal, e vou estar atento a isso, e à partida vai haver um episódio para comentar essa Final Four aí dessa competição, e também falar ponto de situação dessas 4 equipas que são atualmente, são as 4 principais candidatas ao título aqui desta edição da Liga Betclic feminina. Vamos então embora, mas antes de ir embora, Gonçalo, só para terminar, lembras-te antes do Fox ser trocado, quando o Trae Young, falava-se Trae Young, e o que é que os Vox exigiam? Lembras-te? Era as piques, aquelas 3 piques que os Spurs tinham, dos Vox, não é? Lembras-te? Lembras-te? E Sorran, e Vassell, e lembras-te que eles pediam os Vox, não é? Sorran e Vassell, e agora chega ao fim, passando o quê? 1 ano e meio, pá, CJ McCollum e Cole Kispert. A vida é assim, pá.